pergunta, ansiedade sobre o assunto, por favor, participem. E se quiserem enriquecer também, como o Gigi já disse que vai participar, nossa, é sempre muito bem-vindo, tá bom? Eu e o Fernando, a gente pede, e todos, né, e o Jefferson e a Mariana também, a gente pede licença para vocês, tá, pessoal? A permissão e o consentimento para a gente realizar a gravação, tá? Da nossa videoconferência, para a gente eternizar esse momento aqui, certinho? Então, tá bom? Certo. Muito obrigado. Oi, Jaine, saudade de você, meu anjo, tudo bem? E... Que linda! Isso aí. Seja bem-vinda, Obrigado, viu, Jaine. pela presença, Jaine. Pessoal, então vamos lá, né? Começar do princípio aqui, né, Jefferson? Posso colocar já a apresentação, o slide já? Não, é daqui a pouco, Tá. As supervisoras procuraram a gente, né, e falaram, putz, 13 de maio, né, semana ali, chegando, né, aliás, acontecendo o 13 de maio de 1888 foi o ano da abolição, né, da escravidão no Brasil, e interessante a gente trabalhar esse momento aqui, esse assunto, né, pontuar algumas questões, né, porque a escravidão, ela acabou em 1888, tá? Porém, entretanto, todavia, no entanto, conquanto, né, o trabalho escravo, ele permanece ainda, ele ainda existe em diversas partes do mundo, né, e está muito mais perto da gente do que nós imaginamos, né? Foi esse ano que uma senhora foi resgatada, né, de uma situação, né, de análoga, tá, à escravidão, trabalhando de maneira escrava. A gente teve uns exemplos e uns episódios também de uma situação aqui próximo da gente, de um restaurante muito famoso, muito chique de Poços de Caldas, né? Não sei se vocês se lembram disso, tá? Que as pessoas eram obrigadas a trabalharem, né? Sem receberem nada, e tudo que era oferecido lá nesse restaurante era feito com trabalho escravo, né? Então, algo bem, bem triste, tá bom? Então, pessoal, essa introdução aqui, nós vamos trabalhar justamente essa questão do 13 de maio, né? E o legado da escravidão no Brasil. Eu vou fazer né? Os professores responsáveis é o Jefferson, né, que fez os slides aqui, né, Jefferson? Parabéns, muito obrigado, tá bom? A Mariana May, né, que nos ajudou, né, nos abrilhantou ali com aquela aura maravilhosa. Hoje eu tô de consultora. Isso, ela vai nos ajudar aqui, né? Ela tá de consultora porque ela já participou de um sábado, tá? Sobre as mulheres, né? Em briga de marido ou mulher, se mete a colher, sim, tá? Que nós já participamos. E eu que sou professor dos primeiros anos e de um terceiro ano, certinho? Então, não sei se o Jefferson e a Mariana quiserem fazer alguma introdução aí, falar algo, fiquem à vontade aí, tá bom? Bom, Duda, só para complementar o que você falou, né, eu acho que é importante reforçar, né, que não só a questão do trabalho escravo, como ainda persiste até hoje, mas um dos legados mais fortes que a gente tem da escravidão é o preconceito, e que ele ainda persiste, mesmo esse preconceito velado, como aquele preconceito que acaba sendo mais indireto, mas que ganha por expressões e até mesmo por falas. Então, um dos pontos mais fortes que a gente quer trabalhar exatamente isso é que o legado da escravidão ele não consiste apenas só no trabalho escravo, mas também nas consequências que ele gerou, entre elas o que mais se mostra presente, que é o preconceito. Muito bom, estava mutado aqui. Mari? Gente, podem começar a apresentação, eu vou colocando as minhas pontuações. Beleza, então, Mari. Mandem ver. Muito obrigado, tá? Fique à vontade aí. Eu vou pedir pro Jefferson, né? Eu vou compartilhar a minha agora aqui, tá bom, Jefferson? Coisa simples, rápida. Tudo bem. Tá bom? Ok.
eu acho que tem que parar de compartilhar aí. Já você volta. Isso. Então tá bom. Pessoal, então vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá bom? E a partir de agora eu não consigo visualizar os chats aí, certo? Então, se quiserem participar por meio do áudio, fiquem à vontade, tá bom? Então, beleza. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. É rapidinho, só para tratar uma questão que, na verdade, o Jefferson já até comentou na introdução que ele fez ali, tá bom? Então, estou apresentando, né, pessoal? E é o seguinte, a primeira coisa que eu gostaria de tratar aqui com vocês, né, é justamente o que o Jefferson falou ali, que é com relação ao preconceito, esse legado. O legado não é apenas, tá, algo relacionado ao trabalho, tá bom? Existe uma questão relacionada também ao preconceito, aquela ideia moldada, formatada nas pessoas, né? Sem conhecer as pessoas. Alguém quer falar aí? Não? Posso continuar? Então, beleza. Então, a primeira parte aqui, pessoal, eu já, né, gosto de fazer um exercício mental aqui, tá? De qual que é a primeira imagem que vem na mente de vocês, né, na nossa mente, quando a gente pensa no território, né, no território africano, na África, tá? Não precisam responder no chat, não precisa nem falar. Bom, pessoal, só para vocês fazerem, tá? Esse exercício mental. Qual que foi a primeira coisa que veio na cabeça de vocês quando pensaram na África, né? E é interessante que o Jefferson já falou, quando a gente pensa na África, pessoal, nós estamos moldados e formatados, né, a já ter alguns preconceitos sobre o território africano. E não tem como falar sobre a escravidão, que é essa que esteve inserida aqui em solo brasileiro, sem falar dessa matriz africana. Então, nós brasileiros aqui, nós somos uma maravilha. Nós somos como se fosse um camaleão no arco-íris, né? Nós temos orientais, nós temos pessoas querendo entrar aqui, beleza. Então, nós temos, né, primeiramente, os indígenas, né, os donos da terra, os europeus que chegaram e colonizaram, os africanos que foram retirados da sua terra natal para, né, serem escravizados aqui, e posteriormente asiáticos. Então, é essa maravilha que é o povo brasileiro realmente, né? Então, quando a gente pensa na África, quando eu pensava na África, quando eu era aluno, a primeira coisa que vinha na minha cabeça eram questões negativas, pejorativas sobre a África. Então, eu já pensava em fome, miséria, guerra civil, nada de bom. Primeiro que eu achava que a África, quando eu era adolescente, né, eu achava que a África fosse um país, eu desconhecia a magnitude continental da África. Isso não é uma culpa minha, e não era uma culpa dos professores. É porque a história da África, pessoal, ela passou a ser obrigatória, né? Tanto nas faculdades quanto... Deixa eu voltar aqui que eu dei um clique errado aqui. Tanto nas faculdades quanto no ensino fundamental, né? No ensino básico, médio, que a gente trabalha, somente a partir de 2003. Então, o professor tinha 24 anos, quando isso se tornou lei, tivemos que transformar isso numa lei para a gente começar a compreender a beleza e a maravilha que é o território africano, tá? E igual o Jefferson ali já disse e já falou para a gente, né? Toda essa questão, né? Então a África, durante muito tempo, ela foi uma pátria desconhecida, certo? Próprio Chico César tem uma música chamada de Mama África, né? É a nossa mãe.
tá certo? Falando que é uma mãe solteira, tá? Por quê? Justamente as pessoas têm um certo preconceito, tá? Em si, justamente relacionar com o território africano. E tudo isso tem a ver, pessoal, né, com uma questão chamada de eurocentrismo, né? É o modo de se enxergar as, a cultura, é o modo de julgar o mundo através de um ponto de vista europeu. Então, por exemplo, eu já fiz experimentos no sexto, sétimo ano, onde eu coloquei um violino e eu coloquei um tambor. Eu perguntei para eles qual civilização seria mais evoluída, né? E a maioria, né, quase 90%, eles falavam, não, a civilização que desenvolveu o violino, ela é muito mais evoluída do que aqui desenvolveu o tambor, que desenvolveu o atabaque, o berimbau e etc. E não é isso, são apenas culturas que são diferentes, não são superiores umas às outras. Eu não sou superior, né? Não sei se alguém está falando, a Mariana vai participar, eu só vou colocar um pontinho final aqui, tá bom, Mariana? E já passo a palavra para você, né? Então, eu não sou superior a um indígena da Amazônia porque eu tenho um celular, né? E eles têm um arco e flecha, por exemplo, tá certo? Um celular sem bateria na Amazônia não serve de nada, né? Já um arco e flecha ajuda na sobrevivência. Então não existe essa hierarquia de superior e inferior. E essa postura eurocêntrica, ela vem acompanhando durante muito tempo essa situação, tá? De achar que a Europa, ela era superior, enquanto outras regiões são inferiores, certo? Eu vou passar a palavra agora aqui para minha querida Mariana, que levantou a mão aqui e vai, né, abrilhantar aqui a nossa exposição. Pode falar, Mari. Oi, gente. Eu queria acrescentar que quando a gente estuda história na escola, o modelo que o Brasil utiliza nos materiais didáticos, nos tipos de conteúdo, é um modelo francês. Então, nós estudamos muito da história da Europa com base no modelo francês. E a França foi um grande país imperialista, a gente não pode esquecer disso. O que é um país imperialista? São aqueles países que lá no final do século XIX invadiam outros territórios independentes, por exemplo, o da África, sobre aquela teoria de que quanto mais escura é a cor da pele da pessoa, menos desenvolvida e menos capaz ela é. E isso ficou muito enraizado na Europa, inclusive no Brasil também. E a gente utilizar esses modelos, a gente copiar isso, não ajuda nada na resolução desse problema. E sobre o que o Duda falou, dessa questão da gente achar que a Europa é mais desenvolvida, os Estados Unidos é mais desenvolvido, o Japão, né? Tem muito a ver com a gente achar que tecnologia é sinônimo de desenvolvimento. Foi interiorizado na gente que você desenvolver a cultura, você desenvolver métodos de sobrevivência na floresta, por exemplo, você desenvolver a astronomia, não são coisas tão interessantes, tão válidas, que nem você fazer um celular mais rápido, um satélite melhor. A gente desconsidera as outras coisas por causa da tecnologia, mas não é assim, né? Ai, gente, foi isso. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Sempre maravilhosa, isso mesmo. Ó o Julião, ó, nossa, gente, o Júlio é um exemplo de aluno. Fala, Júlio, você quer falar, filho? Sim, lógico, completamente o que eu tava falando aí. E é claro, né, que a gente tem muitos países, né, tipo a França, vários outros países que pode estar invadindo os outros países, né, muitos, assim, né, tipo assim, na sociedade, assim, que nem aqui no Brasil mesmo. A gente não só invade, né, a gente não, acho que não sei se a gente já invadiu um país, ou já. Já sim, a Então, gente já participou de algumas invasões. então, muitos países já invadiram, então, tipo assim, vamos supor assim,
não é só a gente querer criar vamos supor, uma força de sinal mais forte, não é só a gente querer criar um satélite que seja mais próprio para a gente conseguir mexer no celular mais rápido. Não é só isso. Tem várias outras Exato. coisas. É o que Várias. exatamente você fez uma conclusão do que a Mariana falou, né? Porque, né, que desenvolveu um satélite, o outro desenvolveu um berimbau, né? Exatamente. Sim. Muito bom, Julião. Ê, Julião. Julião é meu amigo, a gente joga Call of Duty junto, mobile, né, Julião? Ê, figuraça. Muito bom. Mas agora É, exato. É o ícone, é a evolução da espécie, Julião. Então, pessoal, só para finalizar aqui, né? Jefão, vai falar ou posso continuar? Não, pode continuar. Pode? Parece que a Jaine levantou a mão, Jaine. Acho que ela apertou sem querer. Sem querer, né, Jaine? Beleza. Estou apresentando? Tô. Então é isso, essa questão eurocêntrica, né? E aí, pessoal, a gente esquece, aliás, a gente não pode esquecer, né, que a África, ela é o berço da humanidade. Eu acho essa imagem tão linda, tão, né, importante, né, de uma barriga ali, de uma gestante e o mapa da África nessa barriga aqui, pessoal, porque todos nós somos africanos, tá? Não importa, eu estou vendo ali a Camila, né, a professora Camila, não é porque a Camila ela é loira, dos olhos claros, né, que ela não é africana, ela é também africana. Por quê? Porque a África, pessoal, ela, até que se prove o contrário, né, ela é o berço da humanidade, foi onde foram encontrados os primeiros hominídeos, tá certo? E também, né, é claro, hoje à noite, lá no Jornal Nacional, pode muito bem vir uma nova, né? Porque é uma nova informação, uma nova notícia. Por quê? Porque o passado não se muda, mas a história, ela é viva e ela vai se modificando com o tempo. Então, hoje, às vezes, no Jornal Nacional, o apresentador fala, ó, o vestígio mais antigo de humanidade está na Austrália, está no Brasil, beleza. Mas, por enquanto, até agora, né, o que os livros afirmam, né, e a ciência também, obviamente, é que o berço da humanidade é a África. Então, nós todos somos africanos. Os Homo sapiens são africanos, né? E foi lá também que é o berço da humanidade. Então, se, né, no planeta todo existisse uma maternidade, seria na África. Porque foi de lá que a nossa espécie, né, os Homo sapiens surgiram. E também foram o quê? O berço das civilizações que foram se organizando, né, justamente próximos aos grandes rios e foram, portanto, se formando. Tá bom? O Jefão depois vai falar um pouco da história da escravidão realmente, né? Então, quando a gente pensa em escravidão, vem a pele negra como exemplo. Mas a escravidão, ela está na Bíblia, ela é muito mais antiga. Era muito comum as pessoas serem escravas por perderem a guerra. Então, só para finalizar essa questão do estereótipo, né, eu vou passar um vídeo aqui para vocês, pessoal, rapidinho, só para a gente tratar dessa questão de como que Hollywood também colabora muito com isso, viu, Mariana? Se você puder... também, não sei se você já viu esse vídeo, ele é bem interessante. Eu vou apresentar aqui uma guia própria. Tá, vou ver. Tá? O Jefferson, eu já estou vendo que tá ali. Vamos lá. Vou passar esse vídeo aqui, ó. É o estereótipo do homem africano, né? Para Hollywood. Vamos. The Western world. I am an African man. 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 But do you know who we are? If you've only seen us in Hollywood movies, this is what you might think of us. Machine guns. We shoot our machine guns from trucks. We shoot our machine guns from boats. When you run out of bullets, we shoot rocket launchers.
We are obsessed with violence. We hate smiling. Smiling is stupid. We are fantastic role models. We only speak in one-liners, and when we speak, we sound evil. What did you say? Do you believe in God? Don't lie to me! Staying calm is stupid. Where is the diamond? Where is the diamond? What is left? However, there is nothing more dangerous than a brave Western protagonist. We're talking to you, shirtless Matthew McConaughey. Are you okay? In One thing for sure, a day without war is a day not worth living. But you don't really think of us that way, do you? We are likable and friendly guys. And we are even on Facebook. We are more than a stereotype. Let's change the perception. Don't you have a Matthew McConaughey poster in your room? No, who told you that? Nonsense. Oi, ai, ai. Então aê, Mary May, muito bom, né? Então você viu ali, né? A gente só vê essa questão da violência, todos os estudantes ali de medicina, né? De recursos humanos, felizes, alegres, né? Toda aquela questão. Construam um futuro, não um estereótipo, né? E daí a questão da educação nessa importância aqui, né? Passar a palavra então para Mariana, né, Mariana? Levantou a mãozinha? Ou se puder, Duda. Claro. Posso? Claro, deve. Essas representações do filme, né, que você estava falando, a questão de que Hollywood tem muita influência na gente. E vocês já repararam que não é só na África, né? A África é representada como violência e pobreza, mas aí a gente vai ver o mexicano ou latino-americano é o traficante, né? Perfeito. O russo, o chinês, ele é o da máfia. Mafioso. Eles criam grandes estereótipos e eles têm grande poder para isso, né? Eles Exato. são os donos da mídia. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Que nem você disse, é uma educação que faça a gente tirar a lente dessa mídia que eles nos deem, né? Para a gente criticar o que é passado para a gente. Se a gente não critica o que é passado para a gente, o que será de nós? Perfeito. Muito bom, muito bom. Parece que o Julião quer falar, né, Julião? Dudão, isso mesmo. Pra falar aqui, ó, mas porque isso não é só o planeta da África, né? A África, ela existe só de várias coisas, tipo assim, existe de... Que a África é um dos países, assim, se não me engano, acho que é um dos países mais pobres, não é? Mas existe pobreza aqui no Brasil. Nesse exato instante no Brasil tem gente passando fome também, né? A África é um continente, né? Gigantesco, né? Existem países pobres, claro. A gente não vai também, né? Maquiar a África e falar que é tudo uma maravilha, obviamente, né? Mas assim, todos os países têm as suas, né? Suas situações. Muito bom, Júlio. O coisa não sei se na África mesmo, em outros países tem muita violência, tipo, na África mesmo tem mais violência, né, por causa dos povos ser africanos, não é mesmo? Porque várias pessoas, que não é só aqui no Brasil, não é só em outros países, mas na África mesmo, que a África e praticamente os americanos mesmo gostam de ir pra África pegar os coisas, que nem o professor meu falou, que os navios negreiros iam pegar os africanos para levar para fazer isso, criar como escravos. Para escravizar, isso mesmo. Ê, Julião, sempre dando show, né? Bom, pessoal, agora o Jefferson vai compartilhar aí, né, Jefferson? Vai fazer a exposição, né? Vamos lá.
Eu vou compartilhar aqui a apresentação, gente. Então vamos começar a falar então sobre o 13 de maio, o legado do legado apresentado, tá bom? Coloquei errado aqui, só um minutinho. Gente, como falado, eu não vou conseguir ver vocês, então eu vou mostrar os slides para mim, e eu não vou conseguir ver alguma colocação, tá? Gente, então vamos apresentar então o 13 de maio, o legado da escravidão no Brasil. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, antes da gente falar sobre o 13 de maio, é a gente dar uma definição do que é escravidão, tá? Vamos lá. A definição de escravidão, gente. Então, a melhor forma da gente definir a escravidão é a pessoa privada de liberdade que, por ser propriedade de outrem a quem está sujeito, não tem direitos cívicos. Quando a gente fala direitos cívicos, gente, a gente tem que pensar o seguinte, tá? Ô, Jeff, você tá apresentando? Ó, não tá aparecendo? Ainda não. Ainda não. Daí. Ainda não. Foi mal. Não tem Deu erro problema. aqui. Apresenta uma guia, tá bom? Se Não, eu conseguir. tinha colocado para apresentar uma guia e não foi. Deu erro. Mistério. Um grande mistério da natureza. Uhum. Agora foi. Agora foi? Agora pode confiar. Estamos vendo. Desculpa, deu erro aqui. Tinha dado erro. Tá? Então vamos lá, gente. Definição de escravidão. Quando a gente fala de direitos cívicos, a gente tem que entender o seguinte, pessoal. E não tinha direito, por exemplo, a voto, não tinha direito, às vezes, por participar politicamente. Então, o escravo, de modo geral, ele é privado não só da sua liberdade, como também do direito de ser cidadão. A gente tem que deixar bem claro que o escravo, ele não é um cidadão dentro dessa sociedade, tá? Então, um outro conceito que a gente pode usar é pessoa privada de liberdade submetida à dependência de alguém que a explora para o seu juízo. Então, você vira a propriedade de alguém. Então, essa pessoa ela pode fazer o que quiser com você e você não pode questionar, não pode reclamar. Por quê? Você é um escravo, tudo bem? Gente, então a gente tem que deixar bem claro que, assim, a escravidão ela sempre existiu na sociedade, só que existe uma diferença entre a escravidão na sociedade antiga e a escravidão no continente americano. Vocês querem fazer alguma colocação, Mariana? Duda? Não? Vamos lá. Gente, servidão e escravidão. Vou até deixar bem claro, tá? A escravidão na antiguidade, ela é chamada de servidão. Por quê? Porque o escravo, ele tinha até certos direitos comparados com o escravo que foi trazido pelos europeus para o continente americano, tá? Primeiro momento, tá? O escravo, na sociedade antiga, eu coloquei aqui, era capturado principalmente em guerras, tá? Mas havia muito tempo também a escravidão por dívida. Se você não conseguisse pagar sua dívida, você se tornava escravo, tá bom? E um outro ponto importante, gente, para falar é que o escravo, o servo, né? Ele tinha mais direitos comparados com o escravo. Como que, por exemplo, ele poderia constituir família, ele tinha certas liberdades dentro da casa, junto com o seu senhor, mas havia também a questão do direito de vida e morte, gente. Ou seja, se o escravo cometeu um erro, ele podia ser punido com a morte também. Tá? E isso é igual também com o escravo trazido para a América. Tá bom, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Na escravidão adotada pelos europeus no continente americano, principalmente o que vai diferenciar? O uso da violência, gente. Então, a aplicação da violência, ela vai ser a marca principal da escravidão na América, tá, gente? Então, e outros fatores também, você tinha privação de alimentação e também a distribuição dos escravos em espaços considerados insalubres, né, que seria a senzala aqui no Brasil, tá, gente? Então, e um outro fator também, o escravo que vem para a América, ele não era humano, gente, ele era um objeto, ele era uma coisa, é a coisificação que a gente chama, tá? O escravo, ele não era visto como uma pessoa, ele não era visto como um ser humano, ele era apenas um objeto que você podia usar e descartar a qualquer momento. Então,
a gente tem que ter essa ideia também muito forte. Na sociedade colonial brasileira, o escravo não era humano, ele era objeto. Tudo bem? Vamos lá com o próximo slide. Aqui, gente, é um mapa para a gente mostrar um pouco o que seria a diáspora africana, tá? Ela vai concentrar basicamente em duas regiões, tá? Você vai ter o povo banto, que vai ser a maior parte dos escravos que vai se ter originado do Brasil, tá? Principalmente região de Angola, Moçambique, parte da África do Sul, a gente tem região do Congo, Costa da Mina também. E aqui, gente, a gente vai ter escravos de origem sudanesa, tá? Eles vão vir aqui principalmente de Nigéria, Senegal, Sudão também, Etiópia, e ele vai ser em menor número que vai vir para o Brasil. Tá? A maior parte dos escravos vão ser de povos bancos. Inclusive, havia até entre os senhores de escravo, eles tinham preferência principalmente pelos escravos sudaneses. Eles falavam que eles trabalhavam melhor e achavam os escravos do povo banto preguiçosos. Uma forma ridícula, idiota de se explicar, diferenciar um tipo de escravo do outro, porque no fundo eles tinham que fazer o mesmo trabalho, mas era a visão da época, tudo bem? Então, vamos lá, gente. Aqui é um mapa mostrando o número total de escravos que veio. E o Brasil é disparado, gente, tá? No Brasil foram quase 5 milhões de escravos que vieram da África. Lembrando, isso é um número aproximado. O segundo colocado, gente, que é o Caribe Britânico, ó, 2 milhões, gente. A gente conseguiu o dobro, praticamente. Opa, perdão. A gente conseguiu praticamente 2 milhões a mais de escravos. Por quê? Porque o escravo ele era muito utilizado para mão de obra nas lavouras, tá, gente? E não tinha mão de obra suficiente. Então, por conta disso que trouxe muitos escravos para o Brasil. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, o perfil dos escravos que veio para o Brasil colônia. Tá? A grande maioria eram homens, tá? Como foi descrito, né? A origem dos escravos que vieram para o Brasil, principalmente sudaneses e banto, tá? O banto. Cada 100 escravos que chegavam que vinha do navio negreiro, tá? 8 morriam na travessia. A proporção de cada 10 escravos, 8 eram homens, uma mulher e uma criança. Ou seja, gente, vinha muito escravo homem para o Brasil, tá bom? A jornada de trabalho, gente, de um escravo, de 12 a 16 horas. O tempo médio de vida de os escravos é de 10 a 15 anos. E a concentração do trabalho escravo. A grande maioria deles iam para trabalhar na lavoura. Mas você tinha outros dois tipos de escravos, tá? Você tinha o escravo doméstico, que era para cuidar da casa grande ou trabalhar, atender o senhor. E você também tinha o escravo de ganho, que eram os comerciantes de rua. Então você tinha escravos que transportavam passageiros, você tinha escravo que transportava mercadoria, que vendia comida na rua. Esse é chamado escravo de ganho, tá bom? E, gente, vou passar aqui só um pedaço do filme, porque não vai dar tempo, tá bom? Passa só um pedaço, gente, porque não tem muito tempo. E o vídeo, eu quero mostrar para vocês o começo do processo, principalmente de captura dos escravos. Se a página responder. Aí que deu erro. Xiii. Ai, peraí, gente, vou parar, vou tentar de novo. O erro aqui, desculpa. Ô, Jefferson, Oi, pode perguntar. aí que acontece mesmo isso, foi mal mesmo. Tá? Tudo bem. Já aconteceu comigo, né? Você tá com a aba do YouTube, Jefferson? Eu tô, só que ele. Ah, abriu agora. Ele não tinha aberto, não abriu logo de cara. Ah, veio mesmo. Uhum. Peraí que aqui tá lento. Só. Ah, foi. Minha esposa me deu. Maravilha, travou a imagem.
Travou aí para vocês ou não? Travou. Deixa o vídeo carregar um Travou. pouquinho. Aí você dá o play. Tá bom. Eu preciso que me diga como chegou aqui. É que Aí você que- vai. Ah, Peraí um minutinho, gente, desculpa. Fica Vou tranquilo, voltar aqui o quem vídeo. tá exibindo aí tem um monte de tela para ver, vai tranquilo, vai sem pressa. Deixa ele dar uma carregadinha e se solta, eu acho que essa ideia vai dar certo. Bom, A gente vai te orientando aqui, viu? Fica tranquilo. bom. Para me proteger. Já conseguimos ver a tela. O som também está chegando. Como chegou aqui. Tá sincronizado o som. Como eu falei, Duda. Jefferson, prossegue com a apresentação. Eu tento transmitir daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. Pessoal, peço desculpas aqui, deu um pequeno erro aqui com o vídeo, ele estava sem sincronização do som com a imagem, tá? Eu vou continuar com a apresentação. A ideia, pessoal, desse vídeo, depois eu pretendo mostrar, para mostrar exatamente como era a travessia dos escravos, tá? Quem tiver interesse de assistir, é um filme muito interessante chamado Amistade, gente. Ele é um filme baseado em fatos reais, tá? Um minutinho aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre a abolição da escravidão. Por que eu não quis aprofundar tanto a questão da escravidão? Porque a gente já sabe uma base exatamente de como era o escravo, de como ele era tratado. Tá? Quero reforçar um pouco alguns pontos aqui. Eu vou mostrar até um outro vídeo depois, para vocês rapidinho, que eu quero mostrar só um pedaço que é da minissérie de Chiquinho Gonzaga. Então, vamos lá. A partir da metade segunda metade do século XIX, gente, começou uma pressão pelo fim da escravidão. Por quê? Porque parte da sociedade, principalmente, para deixar bem claro, gente, quem tinha essa visão no Brasil da abolição da escravidão era principalmente a sociedade urbana, tá? A sociedade rural, para eles, estava tudo ok, podia continuar a escravidão, estava mil maravilhas, trabalhando, tá ótimo. Tá? Só que a pressão ela vai vir muito forte, principalmente da sociedade urbana, porque começou a ver a escravidão como um ato desumano, um ato cruel, e que, de uma certa forma, não era vantajoso financeiramente também o escravo. Tá? Por quê? A partir da segunda metade do século XIX, com o fim do tráfico negreiro, o escravo ele encareceu muito. Então, começa a vir também muito esse questionamento. O mais forte de todos, até para deixar bem claro, é o ato desumano. E a forma deles divulgarem foi jornais, manifestações, panfletos, e até mesmo, gente, eles faziam ações de invadir fazenda e libertar escravo. Tá? Então, houve essa ação. Ao mesmo tempo, havia também os latifundiários, que eram contrários. Qual era a visão, principalmente, dos latifundiários? Se acabar a escravidão, eu vou perder dinheiro e posso até ter prejuízo. Então, eu precisava, pelo menos, de uma indenização para que não perdesse dinheiro com relação à abolição da escravidão. E aí, o que a gente vai ter? Quando vai abolir a escravidão, não tem nem essa indenização, nem tinha cabimento para isso, mas aí a gente vai ter uma outra contrapartida que a gente vai mostrar, tá bom? Aqui é uma mostra abolicionistas, tá? A gente vai ter, são 4 praticamente, né?
Eusébio de Queiroz, que abole o tráfico negreiro, a lei do ventre livre, e todas as crianças que nascerem a partir dessa data, elas são livres, tá? 1885, a lei dos sexagenários, que são escravos acima de 60 anos, poderiam ser libertados. Só para deixar bem claro, tanto essas duas leis, lei do ventre livre e lei dos sexagenários, que teve gente que burlou essa lei, não está escrito também, tá? A lei praticamente que não valia, tá? Por último, a Lei Áurea, tá? Que declarou a extinta escravidão no Brasil, tá? Aqui é uma charge, uma capa da revista que fazia... Ô, Jervis. Oi. Então, isso aqui eu falei mesmo pro Duda. Tá certinho. Do coisa da escravidão, essas coisas do... Porque dá pra você ver no vídeo, que no vídeo eles são bem agressivos com os africanos. Dá pra perceber isso, porque o jeito que eles escravizam eles, nossa, é outra coisa. Claro. E também você já viu já viu o tráfico negreiro? O vídeo dele? Não. Então, assim, um professor meu que ele passou esse vídeo pra mim, né? Passou esse vídeo não, passou o vídeo pra minha sala, né? Eu vi, nossa, é triste demais, porque a gente vê as pessoas, né, como é que eles eram escravizados. Teve uma parte lá que quando eles, né, eles não faziam nada, você colocar pra escravizar, e depois, quando as pessoas, vamos supor assim, eles já estavam com vida meio aqui, né, já pronto pra ir, aí o que eles faziam? Pegava, amarrava assim uns 6, 7 homens, amarrados no saco e jogava dentro do mar. Sim. Do vídeo que eu ia mostrar, tem essa cena que eles amarram pedras e jogam no fundo do oceano, jogam no oceano mesmo, para arrastar os escravos a morrerem afogados. Eles faziam geralmente isso como também uma forma de punição por alguma rebeldia que os escravos faziam. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Deixa eu só continuar aqui com a apresentação. Então, esse é uma propaganda de uma capa da revista Ilustrada, mostrando um senhor protegendo o escravo, uma propaganda abolicionista. Tá? Essa é uma capa do jornal, gente, falando da extinção da escravidão. Ele fala 2 artigos, né? Declarada extinta desde a data dessa lei a escravidão no Brasil e revoga-se as disposições em contrário. E aqui é um ponto muito importante para a gente dizer, gente. Basicamente, abolir a escravidão melhorou a situação dos negros? Não. E a gente vai ver o porquê. Tá? Vou tentar carregar aqui o vídeo, gente, vou ver se vai. Eu quero só pular um pedaço aqui para mostrar uma parte que esse trecho da minissérie fala sobre a abolição da escravidão. Tá uma confusão. Só um minutinho aqui que eu vou esperar carregar um pouquinho. Se quiser postar o link no chat, a gente vai tentando por aqui também. Bom, só um minutinho aqui que eu vou abrir. É uma minissérie antiga, mas que retrata muito bem a ideia de como foi o processo da abolição da escravidão. Vou compartilhar o link aqui. Pronto, eu compartilhei aqui. Quer que eu tente Falaria na transmitir? rua. Fala-se que a lei passou no Senado? Isso é boataria. A lei da abolição? O fim da escravidão? Muito bem lembrado. Obrigado pela deferência, mas só entrarei nesse palácio quando o Brasil for uma república. A liberdade dos escravos está muito acima das nossas ideologias políticas. O senhor está seguro de que essa lei será assinada? Podem preparar a festa. Muito bem, muito bem. Se essa lei não for assinada, o povo todo que aqui está fará não uma festa, mas uma guerra.
favor, senhores parlamentares, a senhora regente, Princesa Isabel, os receberá. Boa tarde, senhores parlamentares. Senhora Regente, passo a vossas mãos a lei aprovada pelo Parlamento. Em boa hora. Promulguei nesta data um ato que meu avô, Pedro I, intentou juntamente com a proclamação da independência. Meu pai, durante anos, lutou para que isso fosse transformado em realidade. Agora o Brasil pode se orgulhar, pois todos os seus filhos, independentemente de cor, são livres. Senhores, a Lei Áurea é uma realidade. Redentora. Olhe, Cotegipe, o entusiasmo que tomou conta do meu povo. Vossa Alteza redimiu uma nação, mas perdeu o trono. A lei não protege os escravos, patrocínio. Mas também não indeniza os senhores escravos. Mas tal seria, não Era o que exigiam os fazendeiros. Nesse ponto, a lei foi equilibrada. Não acho. A partir de hoje, os escravos passam a ser párias da sociedade, entregues assim à própria sorte. Mas são livres, é isso que importa, Trovão. Meus amigos. Pessoal, eu quis parar o vídeo exatamente para mostrar exatamente a fala do Lopes Trovão, tá? O que ele falou é exatamente esse ponto importante, tá? Os escravos foram deixados basicamente à própria sorte, tá? E por que eu falo... confusão. Cavalaria na rua. Perdão. E falar das consequências da abolição, tá, gente? Que eles foram abandonados à própria sorte. Por que a gente fala isso? Você não tinha nenhuma ajuda de custo, você não tinha como oferecer trabalho. Então, a população negra, gente, ela foi praticamente considerada uma pária da sociedade. Eles foram praticamente jogados à marginalização. Tanto é que a origem das favelas, gente, tem como definição a busca dos escravos negros de ocuparem moradias, criarem suas moradias em morros ou em localidades afastadas, porque não tinham opção de moradia e muito menos opção de trabalho, gente. Então, eles vão até mesmo procurar subempregos. Então, o ponto negativo da Lei Áurea foi exatamente esse, tá? Não deu garantias para a população negra de ter alguma remuneração, algum direito ou alguma garantia de poder ser considerado um cidadão. Então, praticamente, áreas da sociedade. Vamos lá. Aqui é uma data da abolição da escravidão. Eu quero deixar bem claro, gente. Primeira data da abolição, Haiti e o Brasil. A diferença, gente, o Brasil foi o último país, repetindo, o último país a abolir a escravidão no mundo, tá? Então, é só uma comparação das datas, quando foi declarada a abolição. Bom, aqui, gente, falar também o maior ferido da abolição, que é
O preconceito, gente, que o preconceito ele persistiu na sociedade e persiste até hoje. Tá? Essa frase aqui eu acho bem forte, né? Você é macaca, sua mãe é macaca, sua avó é macaca e seu avô é macaco. Eu acho isso terrível, gente. Tá? É uma comparação absurda, desnecessária. Tá? Ponto importante, gente. Mesmo com a abolição da escravidão, práticas como a capoeira e a religião de matriz africana elas eram consideradas subversivas e eram proibidas, gente, com o uso de repressão da violência, tá? O mesmo foi feito com o samba, tá? O samba no início, gente, era reprimido com violência também. E aqui, gente, um movimento de luta contra o preconceito. Só fazer uma pergunta aqui rapidinho, pessoal. Dá tempo de fazer a apresentação, porque falta praticamente 1 minuto. Pode estender um pouquinho ou não, Fernando? Acredito que para concluir, sim. Bom, eu não pretendo demorar muito, vou correr um pouco mais aqui, gente, tá bom? Vamos lá. Gente, escravidão no Brasil contemporâneo. Eu vou usar aqui os termos propostos pela lei para definir o que é o trabalho escravo no Brasil hoje, tá? No contemporâneo. Tá? É caracterizado por trabalho forçado, onde as pessoas trabalham de forma exaustiva e sem possibilidade de deixar o local. Tá? E a razão de não deixar o local é por conta de dívidas. Tá? A jornada exaustiva e vai além das horas extras prometidas. Então, tem trabalhador que pode trabalhar de 12 a 16 horas por dia, gente. Isso você colocando a integridade do funcionário em risco. A pessoa, se ela tiver adoecer e tiver problema de saúde, ela está por conta própria quanto a isso, tá? Você é servido por dívida quando ocorre isso, tá? Então, as dívidas elas são fabricadas de forma ilegal, que aí pode decorrer de transporte, alimentação, aluguel e até mesmo você paga para usar as suas ferramentas de trabalho. O direito seu de usar as ferramentas, você paga por ela, tá? Isso está tipificado num artigo chamado artigo 149. Então, toda essa descrição, ela está incluída nesse artigo também, bom? Aqui eu vou apresentar os dados do trabalho escravo no Brasil, tá? A maior parte, eles vão se concentrar nesses estados, Pará, Maranhão, Piauí, Bahia e Minas Gerais, tá? A maior parte do trabalho de escravo, ele vai ser pecuária, 31%, cana-de-açúcar, 22% e lavouras diversas, 18%. Ou seja, a maior parte desses trabalhadores se concentra no âmbito rural. Bom, gente? Vamos lá. Um outro dado importante, 95% dos trabalhadores são homens, tá? 83% entre 18 e 44 anos, 33% analfabetos e 39% só chegaram à quarta série. Ou seja, são trabalhadores que têm baixa escolaridade e, vamos pensar de uma certa forma, eles não têm muitas perspectivas de trabalho aonde vivem. Então, por isso acabam se sujeitando a ir buscar trabalho em outras localidades e acabam ocorrendo essa exploração. Bom, um último dado para mostrar é que o número de trabalhadores em situações análogas à escravidão está caindo no Brasil ano a ano. Só que a partir do governo Bolsonaro, meio que deu uma estagnada isso. Por quê? Porque houve algumas mudanças por parte da legislação que acabou fazendo vista grossa quanto ao trabalho escravo. Mas isso é um pouco de mudança da forma como o governo acaba fazendo essas ações, tá bom? Não estou fazendo nem questão de crítica ao governo, mas é só pontuar que a partir do começo do governo Bolsonaro, mudou um pouco essa questão do trabalho escravo, tá bom? A parte de investigação, tá? Mas o trabalho escravo, ele caiu muito dos últimos anos para cá, tá bom, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Você quer, Mariana, você quer fazer alguma colocação? Júlio, pode falar? Não, beleza. Só finalizar mesmo, né? Agradecer a companhia de todos, a paciência, né? Agradecer aí a participação de todos também, né? Neste sábado aí. E muito obrigado e que vocês se cuidem bastante. A gente se vê, né? Pode falar aí, Jefferson. Ô, Dudão. Ô, Julião. Depois eu jogo Call of Duty. Eu vou jogar um Call of Duty, claro.
Fechou. Ai, gente, se vocês jogarem Overwatch, me chama. Aí, ó, Opa. fechou. Olha que demais, hein? É muito legal essa interação professor-aluno extra classe. Parabéns, gente, é isso mesmo. Gostaria de agradecer imensamente aos professores, a professora Mariana, né? Que a gente deixou de fora, inclusive, no convite, né, Mari? Tadinho. Ai, sim, mas eu convidei todos os meus alunos. Perdão aí pela falha, Não tem problema, né? mas está aqui de consultora. A apresentação foi show. Agradeço ao colega Jefferson, ao meu amigo Duda, né? A todos os professores que estão aqui, aos alunos, né? Que reservaram um tempinho aí nessa manhã para ouvir essa fala tão esclarecedora, tão importante, tão necessária nos dias de hoje, né? Eu acho que a gente conclui mais um sábado letivo com essa sensação de dever cumprido, de que a nossa mensagem foi transmitida e ela vai chegar em muitos lares e com certeza vai replicar, vai frutificar, vai plantar sementes que no futuro vão nos ajudar a combater esse preconceito, né? Esse legado aí que ainda resta e que é um grande desafio para a nossa sociedade. Parabéns a todos os alunos, participativos ou não, presentes aí, mas que nos ajudam aí a fortalecer esse sábado, e com a certeza de que a educação, né, ela é muito mais do que a sala de aula, ela se estende ao nosso dia a dia, nossa prática cotidiana. Obrigado a todos e a todas. Parabéns, Duda. Falou, Fernandão. Obrigado. Falou, Júlio. Pessoal, Hoje também. Zé Carlos quer falar, gente. Então, Obrigada, Mara. Oi. gratidão, né, aos funcionários da nossa escola, os professores que atendem, né, ao cronograma desses sábados letivos. Hoje esse tema tão interessante foi uma aula de história, não é isso? Né? E essa história possa nos ajudar a ser melhores, ter uma visão diferenciada, né, da África, lembrando que, né, a raça africana, ela está na frente por conta da alta taxa de melanina, né, que é uma proteína de proteção dos raios ultravioletas. Então, nós, né, temos muito mais tendência a um câncer de pele, e isso não é lembrado, né? Então, olha que característica interessante, né, para a gente, né, explorar. Eu sempre falo isso para meus alunos, né? E que essa formação que nós estamos tendo no sábado seja para a vida, né? Porque a educação é isso, né? É aprender e jogar os conhecimentos adquiridos na nossa vida. Parabéns para todos nós, que nós consigamos levar, né, esse processo educacional de uma maneira remota, mas que a gente possa continuar tocando corações. Obrigado. Nesse processo, estamos aprendendo bastante, né, Zé? Nossa, como aprendi hoje, viu? Obrigado. Parabéns aos dois, tá? Bom sábado para todos nós. Obrigado, viu? Eu também comecei a aprender muito. Aí, Júlio. Belezinha. Muito Parabéns, obrigado pela pessoal. participação. Foi uma aula de história bastante produtiva, viu? Parabéns. É isso aí, Júlio. Quando a gente se coloca disposto e aberto ao aprendizado, né, ele sempre nos enriquece. Continue sendo essa pessoa maravilhosa. E outros tantos que estão aqui também, né, que dão show aí nas aulas e nas videoconferências. O Duda falou da Cibele, né, são pessoas maravilhosas aí, que nos ajudam a manter o ritmo das aulas. Gente, muito obrigado. Dia. Um ótimo sábado a todos. Tá? Tchau, Obrigado. Rose. Tchau, Bom dia, tchau. parabéns. Adorei, Andréia, tô aprendi vendo que você tá bastante. melhor, Andréia. Que bom. Que você continue se recuperando, viu? E conte com a gente para o que você precisar. Obrigado, Fer. Obrigada. Oi, André, um abraço para você, viu, querida? Obrigado, Rose.